É notável a capacidade do apóstolo Paulo angariar a simpatia e a atenção do seu público usando elementos culturais de conexão, ao mesmo tempo em que ele se mantém absolutamente íntegro, leal e fiel à verdade. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora seguindo o nosso estudo de Atos dos Apóstolos e agora vamos começar o capítulo 22. Breve recapitulação do nosso contexto. O apóstolo Paulo concluiu sua terceira viagem missionária e aí então resolveu ir para Jerusalém, chegou em Jerusalém, houve toda uma questão, havia uma mentira sendo espalhada que ele era contra a religião de Israel, e ele, quando estava lá no templo praticando a religião de Israel, ele foi atacado por uma multidão que, de maneira equivocada, alguns concluíram que ele havia profanado o templo ao levar alguém que não pertencia àquele grupo para dentro do local sagrado. Isso foi um equívoco, eles julgaram mal. E aí houve um tumulto, um espancamento de Paulo, uma tropa romana interviu, a tropa que ficava ali na Fortaleza Antonina, dentro das muralhas exteriores do templo, dentro do bairro do templo, mas não no local sagrado. Essa tropa interviu e Paulo então foi salvo do linchamento e recebeu permissão para se dirigir à multidão. E é o ponto que nós chegamos agora, no começo do capítulo 22. Abra lá sua Bíblia, Atos 22. Paulo começa seu discurso de maneira muito semelhante ao discurso de Estevão, lá no comecinho de Atos. Estevão, aliás, que foi assassinado com a concordância do jovem Saulo, que mais tarde veio também a adotar o nome, ou pelo menos aparecer com o nome grego de Paulo, esse mesmo aqui que agora nos fala. E ele fala assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. E quando as pessoas perceberam que ele falava em aramaico, que era a língua local, todo mundo fez silêncio. Ele não estava falando em grego, que era a língua comum do mundo antigo, muito menos em latim, que era a língua dos invasores, mas em aramaico, o idioma local. E Paulo falou assim: eu sou judeu, eu sou nascido em Tarso, da Cilícia, mas eu fui criado nessa cidade aqui de Jerusalém. Então estabelece entre eles a sua identidade como um compatriota deles. Coisa que ele não fez, por exemplo, no Areópago, lá entre os gregos, porque era inteiramente irrelevante. Lá, na verdade, ele chamou pelo sentimento religioso daquelas pessoas, falando naquela ocasião: olha, andei pela cidade, eu vi que em tudo vocês são muito religiosos. Inclusive vi um templo ao Deus desconhecido que agora eu vou anunciar para vocês. Aqui não, aqui ele estabelece claramente a identidade. Judeu, nascido na Cilícia, na cidade de Tarso, criado em Jerusalém. E ainda mais, instruído aos pés de Gamaliel. O que quer dizer esse aos pés? É a figura do discípulo, né? A figura de humildade do discípulo diante do seu professor. Gamaliel aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez foi dando sábios conselhos, e nós já vimos anteriormente no livro de Atos. Então ele foi criado, instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, mais um reforço da sua identidade de homem de Israel, de homem judeu, de fariseu, judeu ortodoxo, um homem criado aos pés do grande rabino Gamaliel, que foi o sucessor de Hilel I, que era o grande rabino da época de Jesus também. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então ele testemunha assim: olha, eu sou um como vocês. Essa é a minha história. Nasci judeu, fui criado como judeu, como fariseu, como judeu ortodoxo, aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, do jeito que vocês são. E persegui os seguidores deste caminho até a morte. Ele está aqui provavelmente relembrando o caso de Estevão. O caminho era o termo usado na época para a igreja do Senhor, prendendo tanto homens quanto mulheres, lançando-os na prisão, o que demonstrava um rigor bastante grande, já que era uma barbárie lançar mulheres na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? O sumo sacerdote, na época que ele obteve as cartas, era Anás. Nessa época que não era mais, mas Anás estava no sinédrio. Ele foi removido do sumo sacerdócio, né, o que era um absurdo, já que pela lei o sumo sacerdote ficava na posição de sumo sacerdote até sua morte, mas Roma manipulava isso à vontade, e sempre tinha alguém da família ali de Anás, de Caifás, que eram parentes, e Anás na época estava aqui no Sinédrio, então seria fácil atestarem a verdade sobre isso. Deles quem? Do sumo sacerdote do Sinédrio. Cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. De fato, quando nós lemos logo após a morte de Estevão,
Paulo faz isso, né? Ainda usando o seu nome hebraico de Saulo, ele estava respirando ameaças e aí pede cartas para sair prendendo gente até Damasco. Por volta do meio-dia, isso é Paulo relatando, eu me aproximei de Damasco, quando de repente uma luz forte vinda do céu brilhou ao meu redor. Nós já lemos esse evento anteriormente, Paulo aqui vai relatar o evento novamente, nos dando um ou outro detalhe que é interessante a gente observar para conhecer melhor essa história. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Claro, ele reconheceu que ele estava falando com o Senhor, mas como assim te perseguindo? Ele estava perseguindo só o que ele julgava ser uma heresia de um grupo dissidente. E aí vem a resposta: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Perceba que é algo importante, tanto no primeiro relato quanto nesse, né? A fala de Jesus para ele é: eu sou Jesus a quem você persegue. Nós não temos nenhuma evidência que Saulo tenha visto Jesus antes da sua morte. Saulo perseguia quem? A igreja, o povo de Deus. E aqui nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, que disse que tudo que nós fazemos a alguém, nós fazemos a ele. Tanto o bem quanto o mal, né? Quando nós cuidamos de um pequenino, quando nós visitamos um doente, um necessitado, o Senhor Jesus fala que é para ele. Da mesma forma, essa perseguição aqui de Paulo à igreja, o Senhor considerou que ele estava sendo perseguido por Paulo. E Paulo relata que os que o acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz que falava com ele. No outro relato, nós também juntando os dois relatos, nós vamos entender que eles lá, no primeiro relato, eles ouviam um som, mas não conseguiam distinguir as palavras. Então eles não tinham entendimento realmente dessa voz. E aí segue Paulo. Perguntei: o que eu devo fazer, Senhor? Porque diante desse assombro, o homem tem uma visão de Deus e descobre que até então ele havia sido inimigo de Deus, né? Como homem temente a Deus, ele pergunta: o que devo fazer? E ele está relatando tudo isso na escadaria da Fortaleza Antonina, ali no bairro do templo, né? Dentro das muralhas exteriores, com o povo de Israel que eu queria assassinar ali ouvindo. E veja que ele está contando de Jesus. E para eles, naquele momento, no ano 58, talvez 59, Jesus era uma história do passado, mas a igreja não era. A igreja era muito presente, inclusive dentro do templo. Muitos judeus messiânicos, que são os judeus que consideram, que entendem que Jesus é o Senhor e Salvador prometido desde a lei de Israel, muitos judeus estavam ali frequentando o templo e participando dos rituais judaicos, entendendo que o Messias já havia sido entregue a todo o mundo. E ele fala: disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. E os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Até aqui nesse relato, os judeus que ouviam até poderiam duvidar da veracidade do relato. Mas em nada esse relato fere, seja a cultura, a tradição ou mesmo as leis de Israel. Isso é importante num discurso apaziguador. Um homem chamado Ananias, típico nome, conhecido nome judaico, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio me ver e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Ele dá testemunho que ele, Saulo, recebeu a cura por intermédio de um judeu ortodoxo. O termo não era usado na época ainda, como usamos hoje, mas é isso que ele está dizendo em termos de conteúdo. Ele está puxando o testemunho exterior, o de Ananias, e indicando a permanência de Paulo, Saulo, dentro da cultura, da religião e da lei de Israel. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados. Isso é importante novamente dentro da cultura judaica. É o Deus que se revelou lá a Abraão. Ele o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Paulo não diz aqui o nome Jesus, ele fala o título, o justo, o tzadik. Nós lemos lá no livro dos Salmos que não existe nenhum justo, nenhum sequer. O salmista falava da humanidade corrompida. E então, bem depois desse salmo ser escrito, Deus se fez homem, nós lemos isso claramente no começo do Evangelho de João, e aí então o justo veio habitar entre nós, porque entre nós não há nenhum justo dos nossos, e ele veio então justo para nós. E aí Paulo faz esse relato.
Você foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. É importante a gente entender que o apóstolo Paulo teve intensa convivência com Jesus Cristo. Sim, o Cristo ressurreto e glorificado, mas ele viu o justo e diretamente de Jesus ele aprendeu. O apostolado dele não veio por meio dos outros apóstolos e o conhecimento dele também não veio por meio dos outros apóstolos. Ele tinha já o conhecimento da lei, dos profetas e dos escritos por estudar com Gamaliel e por estudar sozinho depois, e aí então teve o conhecimento do Senhor Jesus por contato direto. Aliás, é do apóstolo Paulo que vem a nossa tradição cristã da ceia. As palavras que são ditas quando se parte o pão e se entrega o vinho são palavras que Paulo escreveu. Seguindo. E agora? E diz mais ainda, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Saulo seria testemunha, ele está contando isso para os judeus. E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados invocando o nome dele. Isso é muito significativo porque nesse tempo aqui, entre aqueles judeus, o batismo, a imersão em água, porque a palavra batismo quer dizer isso, tá? Imersão em água. Batizar quer dizer imergir. Para eles, a imersão em água era um rito feito por pessoas que não nasceram judeus e queriam se tornar judeus, e se tornavam judeus. Era um ato que simbolizava o lavar, o se purificar da vida não judaica. E aí quando Paulo, judeu de nascimento, de prática, de vida, fala que foi também imerso em águas, é uma novidade. E ele fala, lave os seus pecados invocando o nome de Jesus. Que, aliás, o reto batismo bíblico é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mais nenhum nome. E Paulo conta isso e provavelmente surpreendeu aquela audiência que um judeu ortodoxo, um fariseu, precisasse da imersão. Quando voltei a Jerusalém, e ele relata aquele momento que ele acabou de viver. Estando eu a orar no templo, caí em êxtase. É a mesma palavra aqui, êxtase, pro êxtase que Pedro teve lá na casa de Simão, o curtidor de couro, naquele episódio logo antes de ele conhecer Cornélio e começar a grande expansão da igreja entre os não-judeus. Caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. O Senhor tinha enviado Paulo para lá e anunciou a ele, durante toda a viagem, que sofrimento e prisões o aguardavam. Quando Paulo chegou lá, ele fez o que tinha que fazer, e aí o Senhor disse, agora vai embora. Agora vai embora porque eles não vão aceitar o seu testemunho. Então ele cumpriu aquilo que ele recebeu como ordem, e aí estava ele ali, naquele momento, no templo. E aí eu respondi, disse Paulo, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra. Sinagoga, vamos lembrar, local de oração dos judeus. Não é templo. Templo é só aquele em Jerusalém. Eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá. Veja que a memória do assassinato de Estevão, ela acompanha Paulo muito firmemente. Ele começa o discurso imitando o discurso de Estevão. Ele fala que ele mesmo foi participante de assassinatos, no caso de Estevão. E agora ele cita nominalmente Estevão. Ele não poderia carregar culpa porque já havia sido perdoado, mas certamente carregava a memória. Quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. E aí Paulo diz, então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios, aos não-judeus. Ou seja, o Senhor tinha enviado Paulo, ele foi, cumpriu sua missão, e o Senhor falou, Paulo, agora sai da cidade, eles não vão te aceitar. Paulo argumentou, e o Senhor falou, vai, eu vou te mandar agora para os não-judeus. Nós não temos clareza se essa conversa que Paulo está contando, ela havia acabado de acontecer quando Paulo estava ali no templo com os 4 homens, ou se ele está se referindo a uma visita muito anterior que ele teve a Jerusalém, lá no começo do seu ministério, onde ele foi acompanhado por Barnabé, onde ele foi apresentado à igreja, porque depois daquela visita, ele foi aos gentios, ele foi aos não-judeus, e ele fez 3 viagens missionárias. E sabe por que a gente não sabe?
Porque imediatamente quando ele falou em levar a palavra do Deus de Israel para os não-judeus, a multidão enlouqueceu-se. Eles estavam com um ódio de não-judeus naquele momento, porque para eles, falar em gentil naquela hora era falar, sabe em quem? Nos romanos. Os romanos eram os gentios daquele momento. Eles estavam sob domínio e escravidão romana. Alguns anos depois estourou uma revolta aqui. E estouraram muitos assassinatos dentro do templo. Aquele grupo conhecido como zelotes, conhecido também como os sicários, eles usavam uma adaga curva, escondida nas dobras da roupa, e iam para dentro do templo se ocultar entre a multidão para assassinar as pessoas que discordavam deles. Então a coisa estava tensa nesse momento. Foi Paulo falar nos não-judeus, a multidão explodiu e acabou. Não teve mais discurso e a gente não sabe até hoje qual que seria a conclusão. Paulo vem narrando, isso aqui tudo parece ser uma introdução ao discurso, e no que ele fala em levar o Deus de Israel para os não-judeus, como se diz hoje, a casa cai. Mas isso eu vou lhe contar no próximo vídeo. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.